combinei gravar o podcast contigo, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou dizer bem-vinda Lara Cireneu, porque esse nome é maravilhoso, é de família, é isso? Sim, este nome é bíblico, o Cireneu é bíblico. E eu vou explicar-te, se quiseres, o porquê. Eu não sei se era o bisavô ou o tetravô do meu pai, que era uma pessoa muito forte, alta e muito robusta. E então, na terra do meu pai, existe a igreja e existe o Calvário, que é muito mais alto do que a igreja. Ok. E nesta altura da Páscoa, nas procissões em que há a morte de Cristo, ele era a única pessoa que conseguia levar a cruz, que era uma cruz grande de madeira, conforme Cristo levou, da igreja ao Calvário. E na Bíblia, quem ajudou Jesus Cristo a levar a cruz foi o Simão Cireneu. E daí começaram a apelidá-lo de Cireneu, 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 e ficou o nome de família. Muito bem. Olha, vês aqui uma história muito engraçada que eu nem sequer tinha conhecimento. Sim. Muito bem. Então, as hostes apresentadas relativamente à Lara. Lara, e agora aqui, para quem nos está a ouvir e não te conhece e ficar a conhecer para já um bocadinho mais aquilo que eu chamo do CC, quem é a Lara então? Bom, eu sou a Lara, tenho 46 anos, vivo aqui em Ovar, sou casada, tenho um filho com 12 anos, que vocês acabaram de conhecer, o Rogério. Muito giro, muito riquinha. Trabalho na função pública e conhecemos no Isla, não é verdade? Exatamente. Foi tua pranchante, não sei bem se é assim que Acho que é assim que se diz, sim, né? Foste minha caloira, é mais fácil. Pranchei-te um bocadinho, só um bocadinho. Foi só um bocadinho, até nem foste assim muito mazinha, digamos assim. Acho que até passamos bons momentos, foi uma praxe muito leve, muito divertida. Era uma coisa que nós queríamos sempre ter, era limites, certo. Porque ali estão ali para as pessoas se enquadrarem, se conhecerem e se divertirem, não para se magoarem ou... para haver algum desconforto ou aquela humilhação. Por acaso eu nunca senti isso na realidade. Sempre me diverti muito. Uma pessoa vai com a ideia de felicidade, felicidade, certo. Vamos andar lá a rir, e não é bem assim. A felicidade não passa por joguinhos, não passa por... também passa, não é? Mas não é só terapias de riso, que é o que se vê, não é? Não é só saídas em equipa, e passar o fim de semana fora, não. A felicidade passa pelo dia-a-dia. Muito bem, faz sentido. Passa pelo dia-a-dia no teu local de trabalho. E para isso é preciso reunir umas certas condições para que tu consigas ser feliz naquilo que estás a fazer. Certo. E que gostes do que estás a fazer, que é o mais fundamental. Não é? Porque tu podes estar até num setor que tu não estejas feliz, mas se mudares para outro setor, tu podes ser a pessoa mais feliz e a melhor trabalhadora daquela. É também um conjunto de medidas que as empresas podem, isto resumidamente, não é? Podem adotar para beneficiar os próprios funcionários. Por exemplo, há empresas que já só trabalham 4 horas, que disparate, 4 dias por semana. Claro que esse dia em que não trabalham será compensado nos outros dias da semana. Claro. Trabalham mais X horas por semana, mas têm um dia livre para depois poderem ter tempo para a família, ter tempo para cuidar das coisas. Dos hobbies, etc. Exato. Normalmente é sempre à sexta, não é? Esse dia Por assim. acaso não sei. Desde o momento eu não trago para a minha vida profissional, porque introduzir a felicidade corporativa na função pública, digamos assim, não é tão fácil como empresas privadas, porque há uma burocracia gigante, há uma burocracia enorme e não é tão fácil. Já há sítios que estão a adotar, que estão com os planos de felicidade corporativa, e eu vou fazendo conforme posso e conforme o chefe vai permitindo. Por exemplo, eu tenho, agora no dia 20 é o dia da felicidade, é o Dia Mundial da Felicidade. Eu, por hábito, na divisão onde estou a trabalhar,
tenho o hábito de enviar um e-mail a todos os colegas com uma pequena mensagem a desejar um feliz dia. Olha, Pronto, parte por lá aí. está, Acho aquilo que um gesto bonito e que agradecem. Há colegas que simplesmente não se manifestam. tu lidas bem com isso? Sim, lido. Eu Ou fiz a minha ficas ali a parte. remoer? Não, eu fiz a minha parte. Imagina, pronto, neste caso é o Dia Mundial da Felicidade. Eu mandei o e-mail só para os colegas, não sai só para os meus colegas, não é? Não sai dali, da divisão. Se as pessoas não se sentem felizes por e-mail que receberam, é um problema delas. Vamos? Muito bem. Um plano estratégico de felicidade corporativa para ser introduzido durante um ano, Ok. por exemplo. E há várias coisas que tu podes adotar, como reuniões semanais, onde tu podes desabafar e dizeres o que achas que está menos bem no setor onde estás a trabalhar, o que achavas que poderias melhorar. Isto é uma forma, não é? Uma pontezinha, pronto, dar uma pontezinha, ou adotar um plano no início do ano sai as pontes todas que a empresa dá, e tu escusas de estar ali até à última hora a pensar: vou marcar férias, não vou marcar férias, depois marco férias, depois já não posso marcar, depois já não posso tirar e tenho que usar, pronto. Isto parte tudo um bocadinho por aqui. Reduz um bocadinho esta pressão, o stress, sim, não é? Há sítios, há empresas que nós falamos e que tiveram lá os seus CEOs a falarem connosco e a darem uma palestra, uma coisa sempre muito informal, cá em Portugal, que trabalham já muito nessa área e que são empresas que eu acho que deve ser fantástico trabalhar nessas empresas. Sim, porque já têm, por exemplo, a hora de almoço, têm uma mesa de bilhar, uma mesa de matraquilhos, os funcionários podem fazer uma pausa tipo de 1 hora por dia e desanuviar um bocadinho, e depois quando regressam em força e até estão muito mais produtivos. Depois há aquela parte de sim, irem passar também fim de semana juntos, ou irem fazer uma aventura. Team building, não é? Sim, juntos, e depois a trabalhar muito a pessoa. Exato. É trabalhar muito a pessoa que tu tens a trabalhar contigo, a trabalhar na tua empresa, perceberes quando é que ela está mal. Ter respostas que... Mas eu vou perguntar na mesma, na tua perspectiva, não é? Na tua visão, qual é a realidade em Portugal no contexto da felicidade corporativa e destes pequeninos pormenores? Porque são de facto pequenos pormenores, mas que podem fazer muita diferença. Eu vou falar por mim, lá está, da minha experiência, para ver se tu também partilhas um pouco disso ou não. Eu já trabalhei em empresas em que nós tínhamos que nos revezar para almoçar, porque o espaço na copa, na cantina, não é uma cantina, não é? Mas onde tem um espacinho, uma sala. Então, isso causava uma pressão enorme, porque eu estava a comer. E uma das coisas que eu gosto é estou a comer, estou a ver os meus TikToks, estou a trocar mensagens com o meu companheiro, seja o que for, falar com o meu pai, e gosto de estar relaxada. E aquela coisa de eu estar a saber que tenho que me levantar, porque dentro de 40 minutos vem outra pessoa e não quer dizer que fosse para o meu lugar, mas eu sentia-me um pouco responsável de a pessoa chegar lá e ter que esperar que alguém se levante. É muito desagradável. Isso causou-me um stress, causou-me infelicidade. Eu quando chegava a hora de almoçar, em vez de me sentir, vamos, não é? O que tu dizes, é que acabaste de explicar, a pausa, o corte no trabalho para depois regressar bem, para mim era um momento de pressão. Eu também já passei por essa situação. E o que nós fizemos na altura, eu ainda nem tinha tirado sequer o MBA, o que nós fizemos foi combinarmos entre nós os horários. Olha, X pessoas, porque aquilo, imagina, tinha 10 lugares, X pessoas vão de X a X horas e outras X pessoas vão de X a X horas. Pronto. E nós sabíamos, pronto, que teríamos que ser naquele limite e depois aproveitávamos o resto do tempo para ir dar uma volta, para sair. Tu vais aprender com a resposta. Eram mais novos que eu. Era. Bem mais porque novos normalmente isso acontece em pessoas mais idade. Com mais idade. Não é? Por exemplo, estas empresas que eu estou a falar e que muitas vezes até dão um telejornal, são empresas que têm muitas pessoas jovens. E mesmo nós no MBA falamos muito disso.
as pessoas que estão a acabar agora a formação, que já acabaram há 2, 3 anos, primeiro não querem horários rígidos, querem ter a sua liberdade de fazer o seu horário. E depois não estão para estar ali das 9 às 5 ou às 6, pronto, dentro do seu horário, sempre naquela rigidez e naquele stress e naquele lufa-lufa de terem que estar sempre... É uma geração diferente, não é? Vai ser uma geração diferente em que as empresas vão ter que se habituar, se quiserem ter pessoas novas a trabalhar, não é? Certo. Vão ter que se habituar e fazer muitas modificações. Sem dúvida. Eu acho que a função pública nem sei, nunca lá trabalhei, mas posso dizer isto, é um bicho-papão, digamos assim, é a imagem que eu tenho, desculpa, Lara, é a imagem que eu tenho, não precisas dizer que sim ou que não quero que confirmes nem desmintas nada, mas é efetivamente burocrático, é efetivamente mais complicado, ok? Eu percebo isso, e se calhar até tem que ser assim, está tudo certo, mas a questão é, esse ponto que tu acabaste agora de falar é muito interessante. Quando tu me dizes que, e muito bem, as pessoas, as empresas, as entidades patronais, os CEOs, etc., vão ter que se adaptar a este novo registro dos novos trabalhadores que estão a surgir no mercado, nomeadamente os atuais, mas também os nossos filhos, não é? Que têm idades muito próximas e, portanto, os nossos filhos vão pertencer a esse grupo. Desculpa interromper-te, e tu já vês agora até pela escola que eles já não querem estar tantas horas na escola. Já é horrível estar tantas horas na escola, não é? Já querem liberdade, querem fazer outro tipo de horários, já começa por aqui. E depois, assim, eles saem de uma faculdade onde só têm 3 anos, no máximo 4. Agora é 3 anos, exato. No nosso tempo era 4 anos de licenciatura, mais 2 ou 3 de mestrado. Agora, tirando os cursos de medicina, etc., estes cursos mais complicados, é só 3 aninhos e 4. Acho que é 4 com mestrado e saem de lá mestres mas não estão preparados também para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Já começam a estar mais preparadas. Não na sua grande maioria, mas já começam a ficar mais preparadas porque já se começam a mentalizar que ou eu mudo, ou nós mudamos, ou vai ser complicado daqui a uns anos termos pessoas a trabalhar. Certo. Ok. Percebes? Já começam... Há uma empresa em Guimarães, que eu depois no fim posso dizer o nome, que até transporte dá aos funcionários. Eu tinha uma casa em Gaia, que vendia um casal, que trabalhavam os dois na mesma empresa, e nós comentámos, mas vocês estão a comprar casa em Gaia e trabalham em Guimarães? Sim, porque nós temos um autocarro todos os dias, e eles trabalhavam por turnos. Okay. Um autocarro todos os dias que nos vem buscar e nos vem trazer. Uau! Sim. Olha, eu acho que também está a felicidade. Sem dúvida. Nestes pequenos grandes gestos, não é? Sim, pequenos, grandes que também está a felicidade corporativa. Que se calhar não têm espaço para levar lá uma pessoa para durante uma hora dar um treino, ou um yoga, um pilates, e vão ter com um ginásio e fazem um acordo. Um protocolo. Também pode acontecer o que estás a dizer. Eu acho. A procurar a empresa, as pessoas têm um desconto na mensalidade do ginásio. Quando é a empresa a contactar o ginásio, ou para se deslocar à empresa, ou para ser no ginásio, as pessoas não pagam. É um benefício que a empresa está a dar. Já estou a entender. Está bem, tens ou razão. não pagam, ou então pagam uma mensalidade muito mais reduzida que um pequeno desconto de 10% Já estou a ou perceber. 20%, que deve ser o máximo que os ginásios dão, não sei, não faço ideia. Não faço ideia. Pronto. Mas, deve ser, mas quando é... Porque há empresas que têm mesmo professores a ir dar lá uma aula de yoga, uma aula... Não foi formadora, foi uma convidada que foi falar um bocadinho connosco e que ela trabalhou na Finlândia, se eu não estou em erro, que é uma realidade completamente diferente da nossa e irá ser sempre, porque nós nunca conseguiremos chegar a esta realidade e em que eu pelo menos fiquei deliciada com o que ouvi, em que eles começam 7, 8 da manhã, 7, 8 da manhã, mas às 2, 3 da tarde estão a sair.
Claro. para terem tempo para a sua família. Para os filhos, Sim, para os hobbies. exatamente. Priorizam a vida Diz-me lá, familiar. A Finlândia é um país de terceiro mundo, não é? Não é? São produtivos na mesma, crescem na mesma, o PIB Sim, sim, deles sim, cresce na mesma. sim, são muito mais produtivos e até um país nórdico, Uhum. onde há muito pouco sol, pronto, O clima não ajuda. há muito mais propensão para a depressão, não é? Sem Do que dúvida. nós que somos um país à beira-mar, como se costumava dizer, não é? verdade. Que temos esta parte do sol que nos É traz a maravilhoso. felicidade também. Claro. E eles conseguem ser muito felizes no trabalho. Ela adorou trabalhar lá. Imagino. Não é? E além disso tinham benefícios, outros benefícios que nós de Portugal estamos a anos-luz. Em pelas. Mas quando só em se pensa, ok, vamos procurar, vamos falar, vamos criar soluções, o projeto cai por terra. Porque ou é o dinheiro que não se consegue investir, ou é os horários, ou é depois a produção que vai ficar prejudicada por A, por B. Então, eu também não sou aquela cética ou aquela sindicalista que vai contrazer. Não, não é isso que eu. Agora, eu ponho um bocado na balança e tem que haver um esforço de ambas as partes, porque depois também temos a ingratidão do funcionário. Ok? Eu conheço muitas pessoas ingratas a nível de entidades patronais, em que se efetivamente a entidade patronal dá, faz e as pessoas também nunca estão satisfeitas. Ok? E se calhar até podiam ter produzido um bocadinho mais, podiam ter ajudado um bocadinho mais e escolheram não o fazer. Temos que pôr em cima da mesa todas essas situações. Estamos a lidar com pessoas, eu e tu não somos iguais, não é? As pessoas não são iguais e nem toda a gente também é bom profissional. Nós estamos, eu e tu, estamos a partir de um princípio, se calhar tu és uma excelente profissional, chegas ao teu trabalho e procuras dar sempre o teu melhor. Nem todas as pessoas são assim, não é? Então isto também acho que dificulta um pouco este processo. Pois, mas isso já tem a ver mesmo também com o ser humano que a pessoa é, não é? Pois. E por mais que lhe dês, por mais que faças, ele vai estar sempre insatisfeito com a vida. Também é verdade, sim. Não é? Isso também depende depois muito. Mas agora, por causa de haver meia dúzia de pessoas assim, as outras pessoas não podem pagar por isso, não é? Verdade. Não podemos pensar também ter esse tipo de postura, pensamento, não é? ou só porque tenho aqui meia dúzia de funcionários que são os ranhosos e que eu até posso dar o que der e eles nem sequer vão produzir nem agradecer, não quer dizer que o resto da empresa ou do serviço que seja, que não o vá, não vá fazer, não vá compensar, percebes? Não podemos estar... Não podemos ir por esse caminho, não é? Sim, porque então não fazemos... Estamos de bracinhos cruzados, então não vale a pena. Vou ter que dar o braço a torcer. Porque em todos os serviços, em todas, não é? Em todos os campos da nossa vida. Ainda ontem, por mensagem, tivemos um bocadinho essa conversa do ser humano, não é? Do egoísmo que que cada vez está pior no ser humano, falta de respeito, da falta de noção, e às vezes de pessoas, da falta de humanidade, acima de tudo, da falta de humanidade. Ter um olho atento às pessoas que nos rodeiam. Tu ainda consegues muito, desculpa, que o meu lema de vida, e eu considero isso cada vez mais, é ajudar os outros. E era o que eu gostava mesmo de fazer na vida, era poder dedicar-me a ajudar os outros. Só isso, não é? Sim, mas sentiste mais completa. Ajudar os outros, adorava. E vi isto quando trabalhei com jovens e crianças em perigo, que tínhamos que muitas vezes intervir em situações bastante complicadas, principalmente em crianças mais pequenas, e que no fim do dia era uma realização. Era uma angústia por um lado, por saber o que estava a acontecer, não é? Uhum. Mas pessoalmente era uma realização fantástica. Isso é muito giro. Também acho, foste aguçando isto e foste também medindo, ou seja, como é que tu geres, quando tu me dizes, eu chego ao final do dia e senti-me, não é, realizada, fiz o meu trabalho, mas essas preocupações ficavam lá com essas crianças
ou tu às vezes trazias um pouco dessa emoção? Dependendo da situação, às vezes trazia para casa, não é? Mas depois tentava, e falando com o Rogério, desabafando também com o Rogério, não é? Tentava pensar, ok, eu não me posso interiorizar isto, porque se eu interiorizar, então eu vou ficar aqui doente, Certo. não é? Vou ficar doente. Mas havia situações em que andávamos ainda uns dias a pensar, etc. Mas depois as coisas iam passando porque as coisas iam se resolvendo. São muito literal, socorrista em saúde mental. Sim. Eu nem sabia que isso existia. É assim, esta formação, a empresa onde eu tiro estas formações é Pital. Aconselho-te a espreitar. Vou lá. É uma empresa muito ligada a estas questões da felicidade, da saúde mental. A CEO da empresa, a fundadora da empresa, foi nossa formadora. Continua a ser uma pessoa com quem eu tenho contacto e que gosto, tenho uma estima muito grande por ela. E depois ela vai apresentando, vai-nos mandando estes cursos. E se uma pessoa fizesse fazer a vontade, fazia os cursos todos, não é? Mas não é possível. Não é possível. E em dezembro do ano passado, novembro, por aí, veio mais ela esteve algum tempo no estrangeiro a estudar também, não é? E então trouxe para cá, para Portugal, esta certificação, e eu não pude recusar. Não pude deixar para trás. No fundo é o quê? Não é? No fundo é aplicável também nas empresas, não é? E tu estás no teu local de trabalho, estás a trabalhar normalmente, e é aquilo que estávamos a falar. E percebes-te que alguém não está bem por algum motivo, ou que está com um olhar triste, ou que até está a ter uma atitude mais explosiva do que o normal, ou que é até uma pessoa muito efusiva, etc. E está muito... E tu perceberes isso e dizeres-lhe, olha, estás bem, sentes-te bem, queres ir tomar um cafezinho? Ou queres falar um bocadinho... E depois também aí depende da aceitação da pessoa. Se a pessoa disser que sim, não é? Se a pessoa te dá a abertura para, não é? Sim, se a pessoa disser que sim, tu tens uma pequena conversa com a pessoa em particular, não é? Sempre aqui o sigilo é sempre... É importante, sim. Para manter a privacidade da pessoa, não é? Tens a conversa e tentar perceber o que é que está a acontecer com a pessoa e onde é que tu podes ajudá-la no sentido de encaminhares para os sítios certos para ajuda. Okay. Ou seja, não é papel de psicólogo, não é nenhum psicólogo que está aqui em causa, nós não vamos estar a fazer uma consulta de psicologia, é só tentar perceber o que é que a pessoa tem e em que, olha, já procuraste ajuda aqui, já procuraste ajuda por ali, mas isso faz que a pessoa precise fazer e pode voltar para o seu local de trabalho e já ficar bem, já estar bem, normal, sim. Não é? Ou então ficar a pensar, não, olha, realmente eu tenho esta hipótese, posso ir por aqui, posso ir por ali. Até pode ajudar. E ir à procura de ajuda. É isso, até pode ser, este tipo de atitude, até pode ser o passo que a pessoa diga assim, eu falei com a Lara, eu preciso de ajuda. E isto é um passo muito importante. Sim. Não é? Eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. Ou seja, é efetivamente uma formação muito interessante e que eu acho maravilhoso que tu a vás aplicando também, seja no teu local de trabalho, se calhar até podes aplicar isso com os coleguinhas do Rogério. Podes aplicar até com o teu grupo de amigos. Exatamente. Não é? É uma formação que tiraste e podes aplicar, é virada para as organizações, para as empresas, mas em que tu, como ser humano, exatamente, não é? E com a certificação que tens, podes aplicar até na tua família, não é? Olha, pai, tu hoje não estás muito bem, o que é que se passa? Olha, mas porquê é que não vais ali? Porquê é que não resolve? Não é? Podemos fazer isso. Eu queria deixar, era bem saliente que não é o papel psicólogo que esta certificação tem intenção, não é de fazermos de psicólogos, é a primeira referência antes de um psicólogo. É tentar ajudar e encaminhar a pessoa para
se for preciso Seja ser para o que psicólogo, for, ou claro. psiquiatria, ou apenas falar com meditação, uma pessoa, terapia. até uma zanga, falar com uma pessoa, até pode ser entre colegas de trabalho, olha, juntem-se, tentem-se juntar, falar, resolver, falaste com o chefe, tenta falar com o chefe, mas para isso a pessoa tem que estar sempre disponível e não adianta forçar se a pessoa não estiver disponível para falar. E depois estar atenta um bocadinho à evolução da situação e a própria pessoa ou até pode vir procurar e dizer, olha, vamos falar novamente. Pronto. Ou então se vis que não há novamente abertura para essa conversa, pronto, já fizeste a tua primeira abordagem, a pessoa está a resolver, está tudo bem. Engraçado que isso dá-te a capacidade ou dote-te de algum conhecimento para seres melhor ser humano. Sim. Não é? Sim. Porque repara, o que é que isso custa? Não é? Não custa nada. E lá está. Voltamos outra vez ao início da conversa, ao início deste podcast, que é quando tu falas na falta de humanismo, de que as pessoas estão muito viradas para o seu umbigo. Eu costumo dizer que nós somos todos uma grande quinta ou uma grande floresta e cada um está preocupado com o seu quintal. Quando na realidade, se todos levantássemos a cabeça, não é? Tirássemos o nariz do nosso umbigo e levantássemos a cabeça e nos preocupássemos todos para o mesmo, nós tínhamos uma bruta de uma quinta, nós tínhamos uma bruta de uma floresta maravilhosa, mas as pessoas estão mais preocupadas em delimitar o seu quintal, estou a falar em sentido figurado, não é? Que acabamos por estragar. É? Aquela delimitação, eu estou a estragar um bocadinho do teu, um bocadinho do meu, para te mostrar a ti que este é meu. Sim, mas isso vai sempre acontecer. É impossível existir um mundo perfeito. Certo. Não é? E como isso irá sempre acontecer, cá estamos nós certificados nestes temas, não é? Para tentar aqui equilibrar um bocadinho a balança e ajudar. Eu, por acaso, já me apliquei sem querer. Numa conversa no local de trabalho, numa conversa no bar que temos, com um desabafo de uma colega, e pronto, e a conversa começou a surgir, e depois até pedi ela, porque eu tinha que apresentar casos na formação, e ela não se importou, obviamente, sem nomes, não é? Mas não se importou, obviamente, de que eu falasse da situação que tivemos, e acabou por ser assim uma coisa muito natural. Deixar algo para quem nos está a ouvir, ia-te pedir duas coisas. Em primeiro, uma mensagem, um conselho, uma sugestão que tu queiras deixar às empresas deste nosso Portugal, no contexto da felicidade corporativa. Uma mensagem ou até uma sugestão que tu gostasses de ver aplicada. Quem sabe este podcast, esta gravação chega a mais além, nunca sabe, lá chegaremos. O que é que tu queres dizer aos CEOs deste Portugal? É mais uma mensagem que andem mais pelos corredores, que vejam mais as pessoas que têm sobre a sua responsabilidade e que estejam mais atentos às pessoas com quem trabalham. Eu acho que isso basta. Basta para depois aí eles poderem ir mais além e pensarem o que já vai acontecendo em poucas ainda, mas já vai começando a acontecer. Mas é mais isso, não estejam sentados na secretária só com a fixação do lucro, e que se preocupem mais um bocadinho com as pessoas que têm. São as minhas pessoas, são as pessoas deles, não é? Isso é querido, não é? Sim. Isso é querido. No contexto da saúde mental e da experiência que tens, uma mensagem também que queiras deixar, um alerta, uma partilha, que, por exemplo, que alguém que até aplique isto no dia a dia sem saber que até existe este tipo de aprendizagem, este tipo de formação, o que é que tu queres dizer a essas pessoas? Que as pessoas, como tu disseste, tirem o dedo, o nariz dos papéis, do chão, de onde quer que estejam, e que olhem mais para cima e olhem mais para o lado, olhem mais para a pessoa, mas olhem com um olhar mesmo de ver,
não é de olhar e para comentar a roupa, não é de olhar para dizer, ai, olha como ela hoje veio, ou Sim. é de olhar nos olhos e perceber que a pessoa não está bem, ou está bem, não é? Ou está bem. É tentar perceber e serem mais humanos. Eu estou a lutar muito nisto, que No humanismo, não é? no humanismo. Tu Nós será que estamos a estás a precisar lutar com esta que questão? as pessoas sejam mais humanas. Eu Será na que pele não sinto essa falta de humanismo, mas sinto ao meu redor, e não estou a falar do trabalho, estou a dizer no geral, ao meu redor, que existe muito essa falta de humanismo. Percebes? E cada vez, e dia para dia, sinto mais isso. Tu és uma pessoa Em supermercados, na padaria, as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de olhar para a pessoa que está ao lado e perceber até a pessoa que é. Se calhar até alguém conhecido. Sim. E nem se dão esse trabalho de perceber. Sabes uma coisa, Lara? E se há uma coisa que me irrita solenemente é eu passar, aqui é mais no trabalho, não é? Passar por uma pessoa e dizer bom dia um dia, bom dia 2 dias, bom dia 3 dias e não receber sequer nem um olhar, nem uma resposta. Aí também deixo de. Sou sincera, aí também deixo. Não é? É tão. Mas há pessoas ainda desolador. assim. Sim. É desolador. Isso também me incomoda muito. Eu no outro dia ia para o trabalho e, só para terminarmos, não quero ocupar também muito o teu tempo, e ia uma senhora à minha frente com dificuldades em andar. E a senhora parou e encostou assim a mão à parede. E eu continuei, mas. E eu fiquei a pensar, ai, será que a senhora está bem? E eu olhei para trás e ela continuava parada. Dei mais 2 passos, olhei para trás e a senhora continuava parada. Eu disse, a senhora está bem? Ela, estou, obrigada, menina. Eu tenho aqui um problema na anca que me custa andar e eu tenho que parar, mas estou bem, muito obrigada. E pronto, já fui descansada. Fizeste a tua parte. Já fui descansada para o meu dia de trabalho, relaxada, entre aspas, não é? Mas com um sentimento de sim, que... porque fui e soube que a pessoa estava bem. Fizeste a tua parte. Fizeste a tua parte. Mantenho esse espírito, infelizmente, na zona onde eu moro, não dá para manter... Era isso que eu também tinha a dizer. Sim, aqui, a Ovara não é uma cidade muito grande, não é? Em que ainda as pessoas, mesmo sem se conhecerem, ainda vão dando um bom dia na rua ou um sorriso. E eu também vi que não estava ninguém, que não estava a correr qualquer tipo de perigo a fazer esta pergunta, não é? À pessoa. E daí perguntar. Também... assim, no meu caso, repara, quando eu te digo que na minha zona não dá, é porque lamentavelmente onde eu moro a gente vê a degradação total do ser humano. Não vejo coisa pior do que aquilo. Eles caem aos bocados, não é? Caem. Isto é no sentido literal da palavra. Apodrecem, o corpo com a droga apodrece e, portanto, vemos situações muito degradantes. Nem sequer vale a pena perguntar se eles estão bem, porque não estão bem. E tu, ao ver dessas pessoas, já tentaste ir a alguma associação? Informar que existem essas pessoas? Sim, repara uma coisa, olha, eu vou-te dizer, isto aconteceu muito recentemente e na altura o meu pai até se zangou um bocado comigo. O Fábio nem tanto, porque já me conhece e revira os olhos e diz tipo, ok, vai lá. Muito recentemente eu vi à minha porta, na minha janela, um senhor com idade para ser meu pai. Fiquei na dúvida se ele estaria bêbado ou drogado, mas pareceu-me ser um senhor relativamente... Pareceu-me não, estava bem vestido, pronto, assim com um aspecto normal, não daquele drogado agarrado, digamos assim. E eu vi aquilo da minha janela e disse, eu vou lá embaixo. E o Fábio, não, mas vais lá embaixo fazer o quê? Não, eu vou lá embaixo, o senhor precisa de ajuda. O senhor estava a pedir a alguém para chamar uma ambulância. Toda a gente o ignorou. Toda a gente, isto é verídico que eu estou a dizer. E eu não consegui. Calcei umas sapatilhas e desci lá embaixo. Eu tinha um compromisso, tínhamos que sair, o Fábio e o meu pai, tínhamos que sair, já nem sei o que é que íamos fazer. E eu desci, fui ter com o senhor e o senhor disse-me, eu fui enganado, levaram-me 400 euros, eu fiz o que não devia, eu estou deprimido, bebi, droguei-me, deram-me droga,
eu não tenho mais dinheiro nenhum, e deu-me o cartão de multibanco para a mão e disse-me, ajude-me, chame um táxi que eu quero ir para casa. E eu disse, eu não lhe vou chamar táxi nenhum, nem quero o seu cartão. E em primeiro lugar, o senhor tem idade para ser meu pai, e o senhor deveria ter juízo. Vamos levantar, e dei-lhe a mão e ajudei-o a levantar. Ele tinha uma perna, nem sei se era a esquerda ou a direita, a perder a força, portanto aquilo devia ser efeitos da droga, aquilo entrar no corpo. E disse, eu vou-lhe chamar uma ambulância e o senhor vai para o hospital, se eu tenho alguém familiar. E ele diz, a minha mulher deixou-me, eu estou depressivo, e disse, o senhor precisa de ajuda, não precisa de ir para casa. E ele recusou, com medo, teve medo. Eu, se for para o hospital, ouça, o senhor vai dizer a verdade. O senhor vai dizer que bebeu, vai dizer que se drogou, não é o único, nem haverá de ser o último, e eles vão tratar de si e vão encaminhá-lo. O senhor precisa de ajuda, o senhor está sozinho. Nisto, vem o meu pai, desvairado. Susana, não sei o quê, vamos embora, porque o meu pai sabe, não é? Cresceu ali, sabe como é. E eu olhei para ele e disse, ó pai, é uma situação diferente. Falei-lhe um bocado em código, tipo quem diz, calma, que isto não é recorrente. E o senhor, eu preciso de ajuda. Pronto, lá, entretanto, as pessoas começaram-se a perceber que havia uma miúda, não é, que estava ali, e parou mais um senhor. E o meu pai começou a falar, mas então o que é que vais fazer? E não sei o quê. Pronto, acabou por se chamar a ambulância. Eu confesso que depois acabei por não presenciar o meu pai fazer ali alguma pressão para nos afastarmos, porque depois tem isto. As pessoas muitas vezes não ajudam por medo de represálias. E o que é que acontece? O meu pai não queria que eu fosse uma testemunha, que eu fosse a pessoa que chamou a ambulância, porque não é, como moro ali, há represálias. Pode acontecer, nós ajudamos e depois ainda nos pode cair em cima. Então a preocupação do meu pai era, muito bem, já chamaste, já trataste, entretanto houve um senhor que disse que ficava com ele e o senhor foi à vida dele. E eu senti aquilo que tu acabaste de dizer, disse, eu fiz estou atrasada 40 minutos para onde tenho que ir, mas fiz a minha parte. Eu quero acreditar que no hospital alguém vai encaminhar vai tratá-lo, limpar o corpo, e vai encaminhar aquele senhor com idade para ser meu pai para, não sei, um psicólogo, um psiquiatra, terapia, vai medicar a pessoa, seja o que for. Eu quero acreditar nisso, ok, Lara? Acho que... E sociais também há uma linha nacional. Sim. Em que tu podes, não para ti, e não quer dizer que seja para ti, mas se vis alguém em situação de sem-abrigo e que não esteja no limite, conforme tu estavas a dizer, que a pessoa está a apodrecer literalmente, não é? Que podes ligar e dizer, olha, estás a passar isto assim na minha rua, se tens que sinalizar a rua, obviamente, claro. Não é? Só que sabes qual é o problema, Lara? Eles não vão. Tanta gente que se encontra neste tipo de situação. Eu lembro-me quando era pequenina e vinha ao Porto com as consultas de pediatria e essas coisas, porque eu não sou do Porto, nem de Gaia, nem daqui, eu sou de Armamar, podia ter dito no início, mas não disse, que é perto da Régua, por isso é uma vila pequena, nunca tinha visto estas coisas, não é? Eu lembro que eu não podia ver ninguém a pedir na rua, que eu chorava, pedia à minha mãe dinheiro para dar. E a minha mãe dizia, filha, nós não podemos dar dinheiro a toda a gente. E eu chorava, que nem uma Maria Madalena, porque eu queria ajudar toda a gente. Para mim vir ao Porto era muito bom, mas depois eu sabia que ia passar por pessoas que dormiam na rua e passavam fome e tinham frio, percebes? E uma realidade que era muito diferente da realidade onde eu vivia. Eu vejo isso até estava assunto até... Eu acho que sim, estaríamos aqui durante muito tempo. Os nossos ouvintes podem não ter a devida paciência para ouvir um podcast de 3 horas, não é? Bom, Lara, terminamos desta maneira, com esta reflexão. Acima de tudo, a mensagem que fica é o humanismo, ok? Mais humanismo, mais amor também, não é? Mais amor, mais humanidade. Agradecer-te por me teres dado o privilégio mais uma vez de conversar contigo. Agradeço. E partilhar, e agradecer-te mais uma vez por nos receberes na tua casa linda, maravilhosa, que nos proporcionou um cenário que eu adoro. Se calhar podíamos gravar aqui, sempre estou a brincar. Eu posso alugar a sala. Obrigada. Obrigada eu, foi muito bom rever-te. Já não nos vimos assim pessoalmente há alguns anos, não é? Sim. Mas foi muito bom rever-te e é bom ver que pessoas
que passaram pelas minhas mãos, entre aspas, não é? Na faculdade, que ainda têm essa coragem de arriscar e de continuar os sonhos. Obrigada, Lara. Muito obrigada. Grande. Beijinho grande. Beijinho. Obrigada.